Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje eu quero ler com você Josué capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim: a destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a. Uma vez assim fareis por 7 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, também é chamada de chofar, dependendo da tua tradução, né? Ela não é um instrumento musical, né? Mas era o que eles usavam para anunciar, né? O Shabat e entre outras coisas, ele era usado aqui, né? Por eles. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes, levantando as 7 buzinas de chifre de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas, iam os sacerdotes. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas. E os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema do Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio de espada.
desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado miúdo e o jumento, né? Então, olha o que aconteceu aqui. Se a gente for analisar, parece loucura, né? Nossa, andar em volta, sitiando aquela cidade, andando em volta, né? E depois voltavam para o arraial. Mas somente os chofar, as buzinas, né? Elas iam tocando, né? À frente da arca do Senhor. Aí eles guardavam, né? Na retaguarda, à frente, atrás, né? Os armados iam. Todo o povo rodeou aquela cidade de Jericó ali por 7 dias. 6 dias eles somente andaram. E no 7º dia, né? Tinha a ordem. Vocês vão, assim que vocês ouvirem o sonido das buzinas, vocês vão gritar. E Josué disse antes disso que não saia uma palavra da boca de vocês, todo mundo tinha que ficar quieto. E foi o que aconteceu. E por que que as muralhas foram ao chão? Pela fé e pela obediência. Se a gente for olhar aos olhos naturais, parecia loucura, né? O povo andando, o povo de Jericó lá com os portões fechados, ninguém entrava, ninguém saía, né? Eles ficaram ali vigiando a cidade, com medo que os israelitas fossem invadir, mas as muralhas de Jericó tinham a fama que ninguém ultrapassava elas, mas Deus mostrou para eles, né? Que foi pela força do seu poder. Imagina, o povo gritou e as muralhas ruíram e foram ao chão. Então, nós precisamos ter fé e obediência para que muralhas da nossa vida caiam ao chão. Nós precisamos orar e clamar. Orar, clamar. Vai chegar um momento que você vai dar o brado da vitória, assim como esse povo fez. Então nós precisamos andar em fé e obediência, saber esperar o momento certo. Aqui, se alguém tivesse dito antes, deu. Todo mundo ficou quietinho. Eles foram andando aqueles 6 dias ali, somente no 7º dia, após a ordem de Josué, eles gritaram. Então, muitas vezes é isso que está faltando. Nós precisamos ter obediência, ter paciência, saber esperar a direção de Deus. E quando Deus nos dá a direção, nós precisamos obedecer e fazer de acordo com o que Deus está mandando. Quem olha, às vezes pode dizer, não, mas está demorando. Não, mas isso é loucura. Não, mas Deus trabalha de formas que nós desconhecemos. Quem que ia dizer que após 7 dias aquelas muralhas iam ruir, quando aquele povo gritasse, tudo foi ao chão? Então, nós precisamos gritar para o inferno, como fala em Efésios, né? Resistir ao diabo e dizer, diabo, eu te resisto em nome de Jesus, porque a palavra diz assim. Então, nós precisamos orar para que as muralhas venham ao chão. Não é só esperar pelos outros orando, não, ali todos tiveram que ir dar aquela volta em torno de toda aquela cidade, né? E esperar o 7º dia. E muitas pessoas perdem a bênção, perdem o milagre porque não têm a paciência de esperar o agir do Senhor. Às vezes a pessoa recebe a oração, ela tá ali cheia de fé. Não, tá, e daí daqui a pouco vem o sintoma de novo. O que ela faz? Ao invés dela olhar e dizer, sai em nome de Jesus porque eu já estou curado, ela vai lá e diz, ai, tá doendo. Vou lá tomar um remédio. Não passou. Perdeu a bênção. Porque se ela orou cheia de fé, determinando a cura dela, ela tem que declarar que ela está curada. Quantos testemunhos nós tínhamos na igreja, que as pessoas saíam do culto da noite, né, na sexta-feira, que é cura e libertação, muitos davam testemunho ali. Outros, quando saíam da igreja, eles dobravam a esquina, a dor desaparecia. Para quê? Para a pessoa não testemunhar na hora. Mas eles ficavam firmes, não murmuravam.
Aí chegava no outro culto, eles contavam, eles levantavam a mão e diziam: pastor, aquele dia o senhor orou? Pois aqui aquela dor não queria sair, mas eu fiquei firme. Quando eu virei, dobrei a esquina ali, a dor foi embora. E às vezes o diabo ele tenta colocar o sintoma de novo para a pessoa pensar que ela não foi curada. Eu lembro que um dia eu estava na igreja e eu desci, né? Porque nós obreiros, nós sempre organizamos a igreja. A gente vê se tem papel no banheiro, papel toalha, a gente deixa tudo organizado antes, né, do culto e depois do culto, né? Para a próxima reunião. Enfim, eu desci as escadas, estava bem. Quando eu subi as escadas, que eu vim lá debaixo do banheiro, mas me deu uma pontada, uma fisgada terrível no meu joelho, como se alguém estivesse enfiando uma faca ali. E eu disse: tá repreendido, em nome de Jesus, aqui não é o teu lugar. Passo. Quando eu fui subir a outra escada para a sala dos obreiros de novo, eu disse: tá amarrado, demônio, aqui não é o teu lugar, sai daqui, espírito de enfermidade. Aí eu desci, eu tinha ido, né, subindo para pegar papel, para levar lá para abastecer. Quando eu subi as escadas de novo, aquela fisgada. Aí eu fui lá na frente do altar, puxei, né, a calça aqui para cima, aqui, até o joelho, a perna da calça, e eu ungi, peguei aquele óleo que estava ali no altar, ungi o meu joelho, eu disse: em nome de Jesus, aqui não é o teu lugar, espírito de enfermidade, vai embora agora em nome de Jesus. Desapareceu. Se eu tivesse, ai, meu joelho, ai, eu não vou poder caminhar, tô assim, vou no médico, vou lá no enfermeiro, vou lá no hospital, no pronto-socorro, não que é errado, né? A pessoa ir no médico, se é necessário, ela tem que ir, tomar um remédio, fazer um tratamento. Mas primeiro a gente tem que usar a nossa fé. Eu disse: mas eu não tinha isso, eu cheguei aqui, eu estava bem, eu não tinha nada no meu joelho, mas o que é isso? Então o mal ele age assim. E tem muralhas da nossa vida que elas só vão ser derrubadas mediante a nossa fé, obediência e paciência em esperar o Senhor agir. A palavra diz: essa leve e momentânea tribulação. Os israelitas ficaram 7 dias, 6 dias dando aquelas voltas, voltavam para o arraial e esperavam. Todo mundo quietinho. Até que chegou o momento de dar o brado de vitória. Então, às vezes as pessoas se apressam, perdem a bênção, ou elas retrocedem. Quando o vento forte bate, ela olha para a onda, ela afunda, como Pedro. Então, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Nós precisamos obedecer à direção do Espírito Santo. Aquilo que Deus te direcionar para fazer, faça. Ore. Então é o que nós precisamos fazer, como eu falei no devocional anterior. Você quer a tua casa? Descreva a tua casa como você quer, onde você quer. Coloque ali e vá orando, vá ali. Então você precisa agir assim. Nós precisamos orar. Tem coisas que nós vamos esperar um tempo, né? 1 ano, 2 anos, não sei. Porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor. A palavra diz que para o Senhor um dia equivale a 1000 anos. Então o nosso tempo não é igual ao dele. Às vezes tem pessoas que acham assim: nossa, mas está demorando muito. Ah, mas quanto tempo? Mas Deus sabe o tempo certo de cada coisa. Ele não se apressa e não se atrasa. Ele sabe o exato momento que a pessoa está preparada para receber a bênção. Sabe por quê? Por quê? Por que nós somos preparados antes? Porque Deus quer que a bênção seja bênção na nossa vida e não maldição. Tem pessoas que, dependendo da forma como elas recebem o milagre, aquilo vira maldição na vida dela. Que nem se a pessoa recebe uma casa antes do tempo determinado, ela idolatra aquela casa, aí fica só em casa e não vai mais nem na igreja. O que era para ser bênção se torna uma maldição na vida dela. Então, nós precisamos esperar o tempo de Deus. Ter fé, ter paciência e ser obedientes é o principal. Saul perdeu o trono por quê?
desobediência. Ele não esperou, e paciência. Ele não soube esperar Samuel vir para que Samuel sacrificasse. Ele quis fazer a vontade do povo e se deu mal. Então, nós precisamos obedecer. E Deus disse para Samuel, para Saul, né? Usou Samuel para falar. Para o Senhor convém que obedeça do que sacrifique. Então, para Deus, o que é mais válido é a nossa obediência do que sacrifício. Às vezes a pessoa faz sacrifício, mas não obedece. Não anda em obediência, não anda em retidão, não guarda a palavra, não guarda os mandamentos. Então, nós precisamos ter este cuidado. Nós precisamos saber esperar no Senhor. E tem pessoas que não sabem esperar. Maldito é o homem que confia no homem e na força do seu braço, mas bendito é o homem que confia no Senhor e na força do seu poder. Confia, espera no Senhor. É confiar como o povo fez aqui. Eles confiaram em Deus, porque Deus deu a ordem: vocês vão sitiar, vocês vão andar em volta. Os sacerdotes vão ir assim, a arca vai ir aqui, o povo só vai gritar no 7º dia antes. Não! Foi o que eles fizeram. Então, às vezes, está faltando o quê? A paciência para esperar. A palavra diz que é leve e momentânea a tribulação, são momentos momentâneos. Não tem mal que vai durar para sempre. São momentos que se levantam de dificuldades, de adversidades, de situações difíceis. Mas nós precisamos perseverar, esperar e confiar no Senhor. Saber que Ele é Deus, que Ele está no controle de tudo, entregar tudo para o Senhor, dizer: Senhor, está tudo nas tuas mãos, eu descanso em ti. O que é possível para mim eu fiz, agora o impossível é com o Senhor. O que aquele povo fez? Ele fez o que era possível, andou. Mas quando eles gritaram, obedecendo a voz de Deus, ruiu tudo aquilo, foi ao chão. Por fé e obediência e paciência. Quando Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, me tirou de um charco de lodo, de um lago horrível, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Ele esperou com paciência. Ele estava numa situação difícil. Ele já fala, num charco de lodo, num lago horrível. Mas o Senhor ouviu. Então, Deus não chega atrasado. No momento ele foi lá, tirou ele dali, colocou os pés dele sobre a rocha e firmou os passos dele. E é assim que acontece. Quando nós oramos, clamamos e esperamos a resposta de Deus. Daniel orou, esperou 21 dias até que o anjo conseguiu vir dar resposta para ele. Mas ele ficou ali, esperando. Ele não desistiu. E estava ali naquele jejum dele, comendo somente frutas, legumes e verduras. E aí o anjo disse que desde o primeiro dia que ele se voltou a buscar a Deus, o Senhor ouviu a oração e mandou a resposta. Só que ele ficou preso lá até que o arcanjo Miguel viesse e libertasse ele dali para que fosse dar a resposta. O arcanjo Miguel teve que vir lutar com aquela potestade ali, com aquele principado ali que estava naquele lugar, para poder soltar o anjo para ele dar resposta para o Daniel. E se o Daniel tivesse, não, tá demorando muito. Não, o Daniel estava firme ali. Até que o anjo veio e deu a resposta para ele. 21 dias, podia ter levado 40, 50. Por isso que o jejum de Daniel tem 21 dias. Daniel esperou com paciência. Ficou ali, naquela consagração, não se contaminando com os manjares do rei, aguardando a resposta de Deus. E é isso que falta para nós. Saber esperar a resposta de Deus. Não podemos ser precipitados. Colocar os pés pelas mãos. Como eu falei ontem, né, da oração de Eliezer, aonde ele pediu a direção de Deus para que Deus desse um sinal para ele, mostrando quem seria a esposa do seu senhor, de Isaac. E Deus deu. Ele só fechou a boca ali, terminou de orar, a menina apareceu. Tem orações que são de imediato, mas tem outras que vão demorar
2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 1 ano. Depende de cada um, de cada situação. E nós precisamos permanecer firmes na nossa oração, naquilo que nós declaramos. Jó disse, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no teu caminho. É você que determinou, fica firme, a luz vai brilhar. Mas você tem que ficar firme, obedecer, ter fé, confiar. Aí a luz vai brilhar. Você determina. É você que vai declarar o que você quer. É você que vai profetizar sobre a tua vida e vai dizer, em nome de Jesus é assim. Em nome de Jesus, Pai, eu creio na resposta. Eu creio no meu marido transformado. Eu creio no meu filho restaurado. Eu creio que a minha casa é do Senhor. Todos na tua presença, convertidos, homens e mulheres de Deus, é você que declara. Fica firme e a luz vai brilhar. Quanto tempo? Não sei, mas fica firme. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, foi o que Josué declarou. Então, guarda esta palavra no teu coração. Permaneça firme na tua oração, não retroceda. Porque a palavra diz, todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, então não recue, permaneça firme, em fé, em obediência e paciência, e no temor do Senhor, esperando e aguardando com fé, com perseverança, em nome de Jesus, porque a palavra diz que aquele que é inconstante, que uma hora está crendo, outra hora já não tem mais fé, crê, determina, né? A palavra diz o quê? O inconstante, que é levado de um lado para o outro, para um lado para o outro, que nem a onda do mar. A palavra diz, não espere tal homem receber algo de Deus, porque esse não recebe. Aquele que é inconstante, que não é perseverante, que não confia, que não obedece, essa pessoa não recebe nada do Senhor. Está escrito em Tiago, pode ler lá. Que o inconstante não recebe nada de Deus. Então guarda esta palavra no teu coração, que você permaneça firme na tua oração, não retroceda. Fique firme naquilo que você declarou e a luz ela vai brilhar no teu caminho. No tempo de Deus ela vai brilhar, você vai ter a resposta, você vai ter a bênção e você vai ter o milagre. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Pai, que ouvem a tua palavra. Que elas sejam abençoadas, que elas sejam engrandecidas, renovadas, transformadas. Que essa pessoa, Pai, tenha fé, tenha obediência, tenha paciência, perseverança. Que ela aprenda a confiar e esperar no Senhor. O tempo certo, o tempo determinado do Senhor, porque a tua palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Então que essas pessoas aprendam a esperar o tempo do Senhor, o momento exato de levantar o clamor, de gritar, e que essas pessoas, Pai, eles vão ver as muralhas ruírem e caírem ao chão, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a bênção, a vitória e o milagre sobre a vida desta pessoa, Pai, que está aguardando a resposta, que está com paciência esperando no Senhor. Ele vai ter a bênção, ele vai receber a vitória e o milagre no nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus, e manda esta mensagem para aquela pessoa que Deus te dirigir, para que essa pessoa seja abençoada também, assim como você está sendo, em nome de Jesus.